Você se sente sufocado com a pressão do trabalho? Você às vezes sente que essas preocupações atrapalham sua vida pessoal? Assista até o final desse vídeo para saber como suportar a pressão e desfrutar de mais qualidade de vida. Você sofre pressão no trabalho? Seja na própria empresa ou no sistema home office? Você sente que as preocupações profissionais invadem sua mente, impactando no seu descanso e na sua convivência familiar? Atualmente, com a velocidade crescente das mudanças tecnológicas, os profissionais de todas as áreas precisam cada vez mais se atualizarem para que se mantenham no mercado de trabalho. Tudo isso, somado à absurda concorrência que as empresas enfrentam em todos os setores, faz com que os profissionais recebam uma pressão maior a cada dia. Todos os dias, novos problemas no trabalho surgem e eles têm que ser resolvidos. E conciliar isso com os problemas familiares, conjugais e financeiros muitas vezes não é tarefa fácil. A primeira coisa que precisa ser feita é organizar os seus problemas antes de tentar resolvê-los. Para simplificar, separe-os em dois grupos: os problemas que você consegue resolver e os que não. Os que você consegue resolver se encontram no chamado círculo de influência, ou seja, são aqueles que você consegue atacar com suas próprias ações. Já os que não são possíveis de resolver estão no círculo de preocupação, isto é, mesmo se concentrando neles, não haverá mudança na realidade, somente preocupação. Esse conceito foi muito bem sintetizado pelo teólogo americano Reinhold Niebuhr, em sua famosa frase: "Concedei-nos, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras." Nesse sentido, uma das coisas mais importantes que você deve fazer, se quiser sobreviver às pressões, é não se debruçar sobre problemas que você não tem o poder de resolver, nem sobre os problemas que ainda não ocorreram. Se lidar com os problemas reais já gera desgaste mental, imagine somar a isso a preocupação com algo que somente é uma possibilidade e muitas vezes nem vai acontecer. Na verdade, a maioria das pessoas chegam à maturidade despreparadas para as pressões, sejam profissionais ou pessoais. E o resultado disso são milhões delas acometidas por problemas nervosos e emocionais. Grande parte dos seres humanos estão depressivos, tentando reviver um passado que não volta mais, ou ansiosos, com medo do que pode acontecer no futuro. O grande segredo para se livrar de tudo isso é se concentrar no único momento em que você possui algum poder: o presente. Para isso, você precisa separar em sua mente o hoje dos dias que já passaram e dos que virão, como se deixasse do lado de fora do portão os dias que já estão mortos e os dias que ainda não nasceram. Como disse o autor Dale Carnegie, você precisa viver compartimentos de dias incomunicáveis, pois, se não fizer isso, o fardo do amanhã, somado ao do ontem, carregado no hoje, vai fazer você, em algum momento, fraquejar em virtude do desperdício de energia, do sofrimento mental e das preocupações que virão. Por exemplo, concentrar-se em desentendimentos passados com colegas de trabalho ou com a possibilidade de que seu chefe não goste de uma tarefa que realizou, faz com que haja um gasto de tempo e energia que você poderia utilizar para melhorar seu desempenho profissional. Sendo assim, a melhor maneira, e provavelmente a única, de se preparar para o futuro é concentrando toda a sua inteligência e vigor em executar com excelência o trabalho de hoje. Esse conhecimento é tão importante que até na Bíblia já estava escrito: "Não pensem no amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal." Não estamos querendo dizer aqui que não se deva pensar no futuro, que se deva viver de forma inconsequente, como se não houvesse amanhã. É necessário sim se preparar para o futuro, mas existe uma grande diferença entre se preparar e se preocupar. Pensar no futuro para planejá-lo é algo lógico e construtivo. Já pensar nele com medo do que pode vir
causa somente ansiedade e colapsos nervosos. Uma ampulheta, isso mesmo. Os sábios já diziam: leve sua vida como se fosse uma ampulheta. Você sabe que há muitos grãos de areia na parte de cima, mas sabe também que todos eles precisam passar lentamente, um de cada vez, para a parte de baixo. E não há nada que se possa fazer para acelerar a passagem dos grãos sem estragar a ampulheta. Ou seja, não importa quantas coisas você tem que fazer em um dia de trabalho, nem quão pressionado você esteja para fazê-las. Você terá que encarar uma por vez. Caso contrário, sua estrutura física ou mental será comprometida em algum momento. Enquanto um grão de areia está passando, não há por que você ficar pensando nos outros grãos que estão por vir. A ampulheta tem seu próprio ritmo. Michel de Montaigne, o grande filósofo francês, sofreu dessa ansiedade também, e uma vez disse: minha vida foi cheia de desgraças terríveis, a maioria das quais nunca ocorreu. A preocupação destrói nossa capacidade de concentração e de tomar decisões. Por isso, quanto mais tempo passamos nesse estado, pior fica a situação. Por exemplo, alguém que está preocupado com a possibilidade de ser demitido tem menos tempo e energia para evitar esse resultado e terá seu desempenho diminuído. Ou seja, a preocupação com a demissão aumenta a probabilidade de ela acontecer. Mas então o que fazer para não deixar as pressões interferirem no seu desempenho no presente? Para você começar a ter uma visão mais clara, você precisa eliminar os pensamentos aleatórios e se concentrar no problema real que está à sua frente, indo para um estado em que você fica raciocinando e não se preocupando. Ficar lutando contra o incerto vai deixar sua mente revirando em pensamentos estéreis, que vão te puxar cada vez mais para baixo. Vamos então a 3 passos para se livrar da pressão. 1. Descobrir o que de pior pode acontecer. Pare um instante para analisar de forma corajosa a situação e responda a seguinte pergunta: o que de pior pode te acontecer se der tudo errado? Por exemplo, se você atrasar o relatório, se você não conseguir entregar uma solução a contento, se seu setor ficar com rendimento abaixo dos outros, o que pode te acontecer de pior? Ser demitido? Ser transferido? Advertido? Ser humilhado? Ficar sem dinheiro e ter que pedir emprestado? 2. Aceitar o pior. Agora, sabendo o que de pior pode ocorrer, faça o exercício de aceitar mentalmente isso. Sendo assim, por exemplo, você já considerou e aceitou em sua mente que foi demitido, que foi repreendido ou que foi transferido. Quando você faz isso, pode parecer que está sendo pessimista e está atraindo o pior, mas acontece exatamente o contrário. Entenda que o que te leva para um determinado resultado são suas ações, e não seus pensamentos momentâneos. Quando você se resigna com o que pode ocorrer de pior, você não tem mais nada a perder, só a ganhar. Então sua mente relaxa. Tudo isso é muito mais eficaz do que ficar paralisado, forçando pensamentos positivos, sem fazer absolutamente nada. 3. Usar o tempo e energia para melhorar o pior. Talvez você diga que aceitar o pior não seja tão fácil. Sim, isso é verdade. No entanto, repare aqui em algo importante. Você tem apenas 2 opções: aceitar o pior ou recusá-lo. Recusá-lo não mudará a realidade dos fatos, somente vai te enfraquecer física e mentalmente. Já aceitá-lo terá influência sobre a realidade, pois, sem a tensão da preocupação, seus sentidos estão liberados para melhorar sua condição. Agora, sabendo que só tem a ganhar, pois já aceitou o pior, você pode, por exemplo, sem a preocupação de ser demitido, dedicar seu tempo em se aprimorar tecnicamente, o que pode fazer com que você mantenha seu emprego ou esteja melhor qualificado para conseguir um outro. Ouça a história de um empresário que viveu na década de 1920 nos Estados Unidos e de tantas preocupações foi acometido de grandes úlceras que começaram a corroer seu estômago. Certa noite, ele teve uma hemorragia terrível e foi internado. Não podia comer quase nada e, ao longo do tempo, perdeu mais de 40 quilos. Os médicos diziam que seu caso era incurável. Depois de alguns meses internado e desgostoso com a possibilidade de morrer, ele se perguntou: se vou morrer mesmo, qual a diferença de eu ficar aqui preocupado nessa cama
ou fazer o que eu gosto? Então ele disse a todos que queria dar a volta ao mundo de navio. Os médicos disseram que ele estava louco e, com certeza, morreria no próprio navio. Já que ele poderia morrer mesmo, ele então pediu que providenciassem um caixão para levar junto com ele e seguiu viagem. Logo que entrou no navio, ele já começou a se sentir melhor. Durante a viagem, conversou, conheceu pessoas, fez novos amigos, cantou, participou de jogos e em pouco tempo começou a se alimentar normalmente. Depois de alguns meses, recuperou o peso que perdera e não usou o caixão na viagem, pois voltou a trabalhar e não mais sofreu de úlceras. A partir do momento em que ele aceitou o que de pior podia lhe acontecer, isto é, a morte, sua mente ficou livre para melhorar a situação que ele já havia aceitado. E foi o que ocorreu. Ele se curou. E como uma decisão só é uma decisão se houver ação, deixe nos comentários a aplicação desses 3 passos relacionados a uma pressão que você tem em seu trabalho ou na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.